Nós estamos começando mais um programa Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, um programa feito com muito amor, com muito carinho para abençoar a sua vida e a vida da sua família. Estamos gratos a Deus porque este programa, que é veiculado no Brasil inteiro, tem sido apoiado por outras igrejas co-irmãs e isso muito nos alegra. Deus abençoe sua vida e o seu coração. Hoje vamos tratar de um tema maravilhoso, Jesus Cristo, o fundamento da igreja. E vamos basear esta mensagem em Mateus capítulo 16, versos 13 a 18. Vamos ouvir a leitura desse texto. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, conforme nós conversamos com você, eu quero tratar hoje sobre este importante assunto que é Jesus Cristo, o fundamento da igreja. Especialmente porque nós celebramos agora no dia 12, na próxima segunda-feira, 160 anos do presbiterianismo em solo pátrio. No dia 12 de agosto de 1859, chegava ao Brasil o jovem missionário americano Ashbel Green Simonton para plantar a Igreja Presbiteriana do Brasil. E hoje esta igreja, presente em todos os estados da nossa federação, é um dos grandes baluartes da evangelização do nosso país. Uma igreja que, pela graça de Deus, tem demonstrado a sua vocação na evangelização, na educação, na obra missionária no Brasil e fora dele. E hoje queremos tributar a Deus o nosso preito de gratidão por esta denominação que tem sido fiel às Escrituras e levado a esperança do Evangelho ao povo brasileiro. Então eu quero hoje, à luz do texto de Mateus, conversar um pouco com você sobre a igreja e, sobretudo, como Jesus, como fundamento da igreja. Jesus estava caminhando pelas bandas extremas do norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá na divisa com o Líbano, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, em Cesareia de Filipe, quando ele faz uma espécie de enquete com seus discípulos, perguntando-os assim: Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que é que as pessoas comentam a meu respeito? E os discípulos responderam: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Em outras palavras, Senhor, o povo está completamente confuso a teu respeito. Eu acho que ainda hoje parece-nos que o cenário é o mesmo. As pessoas estão confusas acerca de quem de fato é Jesus. Mas então Jesus se volta para os discípulos e pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era um homem falante e líder, e não suportava que ninguém falasse na frente dele, se levanta em nome do grupo e responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até aguardando um elogio de Jesus por uma definição tão clara, tão nítida e tão lúcida. Mas Jesus não elogiou nesses termos, não. Jesus diz assim: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus disse para Pedro assim: Ô Pedro, não pense em você que você sabe quem eu sou, porque você é mais inteligente ou espiritual que os outros. Você só sabe quem eu sou, Pedro, porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não tivesse me revelado para você, como os outros, Pedro, você também não saberia quem eu sou. E Jesus então se volta para Pedro e diz assim: Eu também te digo que tu és Pedro,
E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está aqui, em Mateus 16, 18, um dos textos mais importantes da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. Quem é esta pedra sobre a qual a igreja está edificada? Pois bem, há 3 interpretações na história da igreja sobre o significado desta pedra, sobre a qual a igreja está edificada. A primeira interpretação é que o próprio Pedro é a pedra. Há uma frase em latim muito conhecida no universo religioso que diz assim: ubi Petros, ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que a pedra é a declaração de Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas a terceira interpretação, e eu subscrevo juntamente com os cristãos protestantes de todos os tempos, na sua vasta maioria, é que o próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. E parece-nos que o texto nos leva a esta conclusão. Se não, vejamos. Há na língua grega uma espécie de trocadilho entre a palavra Pedro e a palavra pedra. Pedro não é a raiz, pedra é a raiz. Pedro deriva-se de pedra e não pedra de Pedro. A palavra Pedro no grego é Petros, que é fragmento de pedra. É um pedaço de pedra arrancado de um maciço rochoso. Petra é rocha inabalável, metáfora esta usada apenas para Deus em toda a Bíblia. Então o que Jesus Cristo disse a Pedro foi o seguinte: eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta Petra, sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. Ainda o pronome demonstrativo nos ajuda. Você sabe que tanto no português, quanto no inglês, quanto no grego, há uma diferença entre esta e essa. Eu estou com a minha Bíblia na mão e eu digo esta Bíblia. Se a minha Bíblia estivesse longe de mim, eu diria essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era a pedra sobre a qual a igreja estaria edificada, ele teria dito: eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Mas não foi o que ele disse. Ele disse: eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. De tal maneira que neste versículo Jesus está nos ensinando 4 verdades. Vejamos. Em primeiro lugar, Jesus é o fundamento da igreja. O apóstolo Paulo entendeu isso dizendo que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. O próprio Pedro, ao pregar em Jerusalém, disse que Jesus, e não ele, é a pedra de esquina sobre a qual a igreja está edificada. O fundamento da igreja é Jesus, e não Pedro. Segundo, Jesus é o dono da igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja tem dono. E o dono da igreja comprou-a com seu próprio sangue. Jesus é o dono da igreja. Terceiro lugar, Jesus é o edificador da igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja não é você, nem eu, nem nós. Quem edifica a igreja é o próprio Senhor Jesus. Paulo entendeu isso quando diz: eu plantei, Apolo regou. Mas o crescimento vem de Deus, de tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. É Deus quem faz a obra. Ele nos instrumentaliza, mas é Ele quem convence de pecado, Ele quem chama, Ele quem regenera, Ele quem justifica, Ele quem santifica, Ele quem glorifica. A salvação é uma obra plena de Deus. Ele planejou, Ele executa e Ele a consumará. Mas, finalmente, Jesus Cristo é o protetor da igreja. Ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem perseguição, não tem fornalha, não tem fogueira, não tem martírio, não tem pobreza, não tem opressão que possa destruir a igreja do Deus vivo, porque aquele que a salvou é o mesmo que a protege.
A grande pergunta hoje é, você já faz parte desta igreja? Eu não estou falando de uma denominação religiosa. Eu não estou falando de você ser membro desta ou daquela igreja. Você já faz parte desta igreja do Deus vivo, corpo de Cristo. Você já entregou o seu coração a Cristo. Você já se rendeu aos pés dele. Você já se arrependeu dos seus pecados e pôs sua confiança em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pois aqueles que creem no Senhor Jesus fazem parte desta única igreja, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Esta igreja cujo nome dos membros está escrito no livro da vida. E você então tem o selo do Espírito Santo e tem então a convicção e a certeza da vida eterna. Eu vou orar por você, para que você possa ter esta certeza e esta alegria de fazer parte da igreja do Deus vivo. Deus, eu te peço que tu apliques a tua palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo. Peço isso, Senhor, neste nome maravilhoso, o nome de Jesus. Amém. Nos últimos tempos, o governo angolano, conforme os decretos publicados, na tentativa de organizar, ele então tem levado a cabo uma campanha que é denominada como Operação Resgate, de impedir o funcionamento daquelas igrejas que não estão legalmente registradas, que não estão publicados em Diário da República. Fruto disso, nós temos em algumas províncias nossas a nossa igreja fechada. Pastor Ricardo. Amém. Que coisa Glória boa. Glória a Deus. Aleluia por aqui esta palavra. Que bom. Amém. Eu estava pensando ali, pastor Hernandes, que embora nós da Igreja Presbiteriana do Brasil estejamos nesse ano completando 160 anos de trabalho, pregando o Evangelho nesta nação, nossa história é muito bonita. Nós temos um missionário jovem que veio, uma igreja que tem dado uma contribuição na área social, né, na área, sobretudo, pregando o Evangelho da graça de Deus. Nós amamos a nossa instituição, como aqueles irmãos que estão em outras amam também a instituição deles. Mas nós não podemos confundir a igreja com a denominação religiosa. É verdade. Né? Nós não podemos pregar apenas uma religião. O mais importante é saber sobre a igreja. E sobre o nosso glorioso Redentor, exatamente, né? O fundamento da igreja. Eu imagino que você também vê o valor disso, né? Porque a igreja, o corpo de Cristo, tem o seu fundamento no Senhor Jesus Cristo, né? Eu convido você para conhecer mais sobre esses ensinamentos. Leia a Bíblia Sagrada. Procure uma denominação religiosa que tenha a visão correta do que é a igreja e o fundamento desta igreja. E leve toda a sua família, porque você vai dar uma grande bênção para toda a sua família. Você gostaria de receber esta mensagem no seu celular para compartilhar com outras pessoas através do WhatsApp? Então tome nota desse número que eu vou passar para você. 11 é o código 94718 9450. 11 94718 9450. Mande para nós aí a palavra, por exemplo, vida, e nós responderemos para você imediatamente, enviando o programa para você compartilhar com outras pessoas. E também, se você desejar, nós vamos enviar para você gratuitamente o livro Gotas de Esperança para a Alma, para edificar você e toda a sua casa. E, se Deus permitir, no próximo sábado estaremos de volta. Pois é, o nosso programa está encerrando, mas nós voltaremos no próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Deus abençoe sua vida e até lá, se Deus quiser.